amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia. Graças a Deus, estamos aqui, né? Consegui conectar e vamos em frente. Vamos seguir com a nossa leitura, com o nosso plano. Hoje é o dia de número 145 de 365 dias. Olha como estamos avançando. Estamos quase chegando na metade do plano. Faltam poucos dias, para chegarmos na metade do plano. Hoje a gente conclui mais um livro, graças a Deus, e assim a gente segue. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por este encontro com a Tua Palavra, por esse clube de leitura, por cada leitor que está do outro lado da tela nos acompanhando. Te louvo, te agradeço também por aqueles que compartilham. Esse clube tem feito chegar a mais pessoas o que nós temos feito aqui, que é tudo para a Tua honra, para a Tua glória, para que a obra do Senhor seja realizada. Estamos aqui como cooperadores. Senhor, que essa leitura fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, nos ajude acrescentando diante daquilo que nós já lemos. Sabemos que um dia vai encaixando no outro. Então, o que tem reservado para esse dia, por Tua graça e misericórdia, suceda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir. Primeiro Reis, né? Primeiro Reis. Hoje é capítulo 20. Primeiro Reis 20. Versículo 1. E Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens, e subiu e sitiou Samaria, e guerreou contra ela. Ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas esposas também e os melhores de teus filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Ó rei, meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu, e tudo o que eu tenho. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? O rei Acabe, vocês já sabem que é o rei de Israel, não de todo Israel, porque ainda tem o rei de Judá, que é um descendente de Davi. Sempre o Senhor vai manter um descendente de Davi reinando. Em alguns momentos reinando todo Israel, em alguns momentos reinando apenas a tribo de Judá, de Jerusalém. Acabe estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor estava levantando inimigos para oprimi-lo. Nós temos percebido isso desde o início da nossa leitura, desde que começaram, as peregrinações do povo de Israel, que, enquanto Israel estava andando em obediência, fazendo o que agradava ao Senhor, ia tudo bem. Quando Israel se desviava, então o Senhor enviava opressores, inimigos, problemas, pragas, maldições, para que eles clamassem ao Senhor e se consertassem e voltassem para o caminho. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês hoje que eu tenho como princípio. A Bíblia não diz claramente como eu vou falar, mas posso entender dessa forma, pelos contextos bíblicos. É uma frase impactante, é uma frase que eu tomo como princípio e passo para frente, ensino as pessoas, mas deixando claro, não é um versículo bíblico, não é uma coisa que está ali bem claro, escrito dessa forma. Porém, nas entrelinhas, no contexto, essa frase é muito verdadeira e eu vou ensinar essa frase para vocês hoje, fiquem atentos. Mas para você entender, já lembre-se disso. Então Deus levantava inimigos, opressores, para que o povo se consertasse. Então aqui Deus permitiu que Ben-Hadad atacasse e junto com 32 reis, fez ali uma aliança com 32 reis, então ele se tornou muito poderoso para atacar
o povo de Deus, ou o território de Israel. Ao cercar uma das cidades e vencê-la, ele manda um recado para o rei Acabe, dizendo que agora é o seguinte: tudo que é seu é meu. Eu quero seu ouro, eu quero sua prata, eu quero suas mulheres. E o rei Acabe, ele disse o seguinte: olha, de acordo com o que o Senhor disse, versículo 4, de acordo com o teu dizer, com o dizer do rei, eu sou teu e tudo que eu tenho. Versículo 5. E os mensageiros retornaram e disseram, assim falou Ben-Hadad, dizendo: embora eu tenha mandado a ti, dizendo, tu me entregarás a tua prata, o teu ouro, as tuas esposas, os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos. E será que tudo o que lhe for agradável aos seus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão. Então, antes Ben-Hadad tinha dito que as coisas do rei seria dele, a prata, o ouro, as esposas. O rei disse: é tudo seu. Aí Ben-Hadad mandou novamente recado dizendo: apesar de eu ter dito que era as suas coisas, agora eu estou dizendo mais, agora é as suas coisas e de todo o povo. Eu vou enviar pessoas da minha parte, eles vão entrar nas casas do teu povo, em todas as casas, e vão pegar tudo o que lhes agradar. Tudo, eles vão retirar tudo, de todo o povo, não só teu. Versículo 7. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notem, rogo-vos, e vede como esse homem procura o mal. Porque enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e eu não nos neguei. Então, eu não neguei. Primeiro ele falou que seria minha prata, meu ouro, minha esposa, meus filhos, eu não neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram a ele: não atentes a ele, tampouco consintas. Então, os mais antigos da cidade, em conselho, disseram: então, nós não vamos entregar nada para ele. Veja, porquanto disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao meu senhor, o rei, tudo o que mandaste ao teu servo na primeira vez, falo-ei, mas isso não posso fazer. E os mensageiros partiram e lhe trouxeram novamente a palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: os deuses assim me façam, e ainda mais, se o pó de Samaria em punhados for suficiente para todo o povo que me segue. Então, o rei se revoltou, não aceitou o que Acabe disse. Acabe, mais uma vez, reforçou: o que disse pela primeira vez eu faço, mas o que está falando agora nós não vamos fazer. Então, o Ben-Hadad, o rei inimigo, um dito, em uma forma de dizer, ele disse que iria então vir sobre Israel com todo o povo dele e eles iriam saquear tudo, tudo. Ele disse até que se o pó, até o pó da cidade, não seria suficiente para todo o povo. Coisa terrível. Deixa eu tomar uma água aqui. Versículo 11. E o rei de Israel respondeu e disse: dize-lhe que aquele que se cinge das armas não se glorie como aquele que se solta. Isso aqui é um dito também, é uma forma de dizer. Naquela época dizia assim: aquele que se cinge das armas não se glorie como aquele que se solta. Trazendo para os dias de hoje uma forma melhor de você entender, ele quis dizer o seguinte: ninguém pode cantar vitória antes da hora. Sabe? Então ele falou: você está dizendo aí que vai vir sobre mim, vai vencer? Aquele que se cinge das armas não se glorie como aquele que se solta. Ou seja,
Aquele que está armado para a batalha ainda não se glorie como aquele que já pode soltar as armas porque venceu a batalha. Ou seja, não conte vitória antes da hora. Como dito. Versículo 12. E sucedeu quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, enquanto ele, o rei, estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: ponde-vos em formação. E eles se puseram em formação contra a cidade. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, tens tu visto toda essa grande multidão? Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. Olha só, apesar de Acabe estar cometendo coisas terríveis, vocês já sabem, casou com Jezabel e fez um monte de coisa, Deus mais uma vez quer dar um livramento para que através desse livramento ele seja visto e reconhecido. Então Deus envia um profeta para Acabe e diz: Acabe, você está vendo aí o tamanho do seu problema? Deus está dizendo que vai te dar livramento, para que você veja que Ele é Deus. Gente, olha só como Deus, bondoso, misericordioso, revelando a sua graça, sempre querendo buscar aqueles que estavam em erro com Ele. E Acabe disse: por quem? Deus vai me dar vitória através de quem? E ele disse: assim diz o Senhor, justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então vai te dar vitória através dos mais jovens, os príncipes das províncias. Então ele disse: e quem ordenará a batalha? E ele respondeu: tu. Então ele enumerou os moços dos príncipes das províncias, e eles eram 232. E depois dele, ele numerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. E eles saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad, no entanto, estava se embriagando nos pavilhões, ele e os reis, os 32 reis que o ajudaram. Versículo 17, só um instante. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad mandou verificar, e eles lhe contaram, dizendo: há homens vindo de Samaria. E ele disse: se eles saíram em paz, trazei-mos vivos, ou se saíram em guerra, trazei-mos vivos. Assim esses jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade, e o exército que o seguia. E eles mataram, cada qual seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, e Ben-Hadad, rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos e carruagens e matou os sírios com um grande massacre. E o profeta veio até o rei de Israel e disse a ele: vai, fortalece-te e atenta e vê o que fazes, pois ao retorno do ano o rei da Síria subirá contra ti. Então, o profeta está aqui falando, Deus vai te dar vitória. Através de quem? Dos príncipes. Quem vai ordenar a batalha? Você mesmo. E tudo tem acontecido. O inimigo achou que iria trazê-los cativos vivos. Se veio em paz ou veio em guerra, vamos trazê-los cativos vivos. Não mata não. Não mata não? Foram eles, o povo de Israel, os príncipes de Israel, que mataram os inimigos. E Ben-Hadad até fugiu. O profeta vem e fala: olha, presta atenção no que você está fazendo. Olha o alerta, olha aí na tela, acompanha essa bolinha. Vai, fortalece-te e atenta e vê o que fazes. Presta atenção, pois ao retorno do ano o rei da Síria subirá contra ti. Versículo 23.
E os servos do rei da Síria disseram a ele: os seus deuses são deuses dos outeiros, dos montes, dos lugares altos. Por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. Então, os homens, né, daquele rei, do rei da Síria, falou: olha, os deuses deles, o que protege, né, Israel, são deuses dos montes, dos lugares altos. É por isso que eles vencem, porque eles batalham contra nós dessa forma. Vamos puxá-los para uma planície, para um lugar plano, um campo aberto. Ali a gente vence eles. Pensaram assim, né? Versículo 24. E faz isso. Retira os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. E enumera para ti um exército, semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carruagem por carruagem, e lutaremos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. E sucedeu ao retorno do ano, que Ben-Hadad enumerou os sírios, e subiu até Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados, e estavam todos presentes, e foram contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles, como 2 pequenos rebanhos de cabritos, mas os sírios enchiam a terra. Então, naquela planície, naquele território realmente que dava para ver todos, os filhos de Israel pareciam 2 pequenos rebanhos de cabritos. 2 pequenos rebanhos de cabrito, e os inimigos enchiam toda a terra. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pegar 2 moedinhas. Então, nessa folha aqui, ó, branca, né, que você está vendo aí, é todo o território. Então, toda a parte branca aqui são os inimigos. E o povo de Israel era como 2 rebanhos de cabrito, 2 pontinhos assim, ó. Olha só. Nos montes, isso não era perceptível, né? Nos montes, ó, o exército de Israel estava aqui, num lugar alto, os inimigos, tal. Bom, não dava para perceber. Aí por isso que eles quiseram puxar para uma planície, achando o seguinte: aqui a gente vence. Vamos continuar. Falando nisso, eu nem tinha aberto a Bíblia ainda, né? Misericórdia. 1 Reis. Começamos no capítulo 20 hoje. Versículo 28. E veio ali um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor: como os sírios disseram, o Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales, por isso entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. Versículo 29. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias. E assim foi que no 7º dia a batalha foi travada. E os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de pé em um dia. E o restante, porém, fugiu para Afeque, para dentro da cidade. E ali houve uma muralha, e ali uma muralha caiu sobre 27.000 dos homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e entrou na cidade dentro de uma câmara interna, um quarto dentro de algum outro ambiente, uma câmara interna, um quarto bem escondido. Versículo 31. E os seus servos disseram a ele: eis que agora ouvimos que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Rogo-te que ponhamos panos de saco sobre os nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Porventura, ele salve a tua vida. Então, quando eles estavam ali acuados, o rei Ben-Hadad e alguns homens, esses homens falaram para ele: ó, rei, eu ouvi dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos se vestir de pano de saco, vamos nos humilhar, vamos pedir clemência.
talvez ele não te mate. Versículo 32. Assim eles cingiram os lombos de panos de saco e puseram cordas sobre as suas cabeças. E vieram até o rei de Israel e disseram: O teu servo Ben-Hadad diz: Suplico-te que me deixes viver. E ele disse: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Então mandaram falar para o rei de Israel que Ben-Hadad estava suplicando misericórdia. Acabe disse: Ele está vivo ainda? Ele é meu irmão. Vai vendo. Versículo 33. Ora, os homens observaram diligentemente se qualquer coisa viria da parte dele. Então os homens estavam atentos ali. E rapidamente aprendiam e disseram: O teu irmão Ben-Hadad. Então os homens ficaram atentos. Vamos ver qual a reação do rei Acabe. Então eles estavam ali aprendendo rápido o que o rei Acabe falava, eles faziam, repetiam. Então, como Acabe disse assim: Ben-Hadad está vivo? Ele é meu irmão. Então, rapidamente eles pegaram e responderam dizendo: O teu irmão, Ben-Hadad? Então ele disse: Ide e trazei-mo. Então Ben-Hadad veio até ele e fez com que ele subisse na carruagem. E Ben-Hadad lhe disse: As cidades que meu pai tomou do teu pai, restituí-las-ei. E farás ruas para ti em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Então disse Acabe: Despedir-te-ei com este pacto. Assim ele fez um pacto com ele e o despediu. Bom, vamos ver se vocês estão atentos e se vocês já estão conhecendo a forma que Deus trabalhava. Vamos lá. Atenção para você responder aí nos comentários. Veja, Ben-Hadad é um rei inimigo que atacou Israel. Um profeta se levanta e diz para Acabe, rei de Israel, que Deus daria vitória para ele. Deus começa a dar vitória. O homem de Deus vai até o rei de Israel, Acabe, e fala: Acabe, veja direito o que você está fazendo. Porque depois de um ano, esse rei vai se levantar contra você. E Deus está te dando vitória. Certo? Então, a peleja se intensifica. O povo de Israel vence. Mais de 100 mil homens de uma vez, 26 mil porque uma muralha caiu em cima deles e tal. O rei inimigo pede clemência, se entrega. E o que Acabe faz? Troca uma ideia, né, com Ben-Hadad. Ben-Hadad fala: olha, essas cidade tal vai ser tua, você pode tomar as ruas e tal. E eu vou me despedir de você com esse acordo, com esse pacto, teremos uma aliança. E o que aconteceu? Versículo 34, aí na tela, olha aí na tela no finalzinho. Assim, ele fez um pacto com ele e o despediu. Agora responda para mim. Acabe fez certo em despedir o rei inimigo, em fazer um pacto com o rei inimigo ou não? Sim ou não? Na sua concepção, conhecendo a Bíblia, conforme nós já estamos lendo até aqui, o que era para Acabe fazer com o rei inimigo? Responda aí. Um pacto com ele, uma aliança e está tudo bem? Sim ou não? Ele deveria fazer outra coisa. O que ele deveria fazer? Coloca aí nos comentários. Versículo 35. E um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo, pela palavra do Senhor: Fere-me, rogo-te. E o homem se recusou a feri-lo. Veja. Então, um homem de Deus pediu para que alguém que estava próximo a ele o ferisse, me fere. Mas o homem não quis ferir. Então ele disse ao homem: Como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo partireis de mim, e um leão te matará.
E assim que ele partiu, um leão o encontrou e o matou. Veja que coisa. Parece que a história está meio fugindo do cerne, né? A história está contando uma coisa, daqui a pouco aparece um homem de Deus, está pedindo para alguém ferir ele. Não, mas tudo tem a ver. Vamos entendendo o contexto. Versículo 37. Depois ele encontrou outro homem e lhe disse: fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que ao ferir-lhe, o machucou. O homem de Deus estava pedindo para fazer isso. Mas que coisa, né? Você imagina se eu chego para você e falo assim: ô fulano, pega uma faca aí e me corta. Não tem base, né? É um negócio meio esquisito, né? Mas naquela época era assim, ué. O homem de Deus falou: me fere, para você me ferir. O Senhor mandou você fazer isso. Mas cuidado, gente. É outra época. Não vai sair por aí agora, né? Igual a outra lá. Não sei se vocês viram, né? Passou há pouco tempo atrás. Ficou até famosa, né? Famosa no sentido de que muitos ficaram sabendo, que diz ela que ouviu Deus falando para ela que ela teria que se deitar com um mendigo, né? Mulher casada trouxe o mendigo para dentro do carro. Enfim, meu Deus, que coisa foi aquilo, né? Cuidado com esses negócios aí. Cuidado, a revelação de Deus hoje está aqui, ó, está na palavra. Cuidado com esse negócio de ficar ouvindo muita coisa aí. Cuidado, é só um alerta aqui, vamos seguir. Bom, versículo 38. Assim, o profeta partiu, porque tinha um propósito nisso. Tinha um propósito naquela ferida, vocês vão entender. Assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho e disfarçou-se com cinza sobre a face. E quando o rei por ali passava, ele gritou ao rei e disse: o teu servo saiu para o meio da batalha. Então você imagina, o profeta ali ferido, encontra o rei no meio do caminho. Imagina a cena, ele montou uma cena para o rei: o teu servo saiu para a batalha. E eis que um homem se virou para o lado e me trouxe um homem e disse, presta atenção na história, e disse: cuida deste homem. Se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele. Ou de outro modo, pagarás um talento de prata. E enquanto teu servo esteve ocupado aqui e acolá, ele se foi. E o rei de Israel disse a ele: assim há de ser o teu juízo, tu mesmo o disseste. Vamos entender essa historinha aqui? Então veja. Então, o homem de Deus, simulando uma cena, fala para o rei: rei, eu saí para a peleja, estou até ferido. E aí, um homem me trouxe outro e disse: cuida dele, faça isso. A sua missão é fazer isso. Certo? E se você fizer bem isso, se você está em obediência, você fez isso que eu estou mandando. Agora, se você não fizer, se de algum modo ele vier a faltar, você não cuida dele, então vai ser a sua vida pela dele. Ou de outro modo, você vai ter que pagar um talento de prata. Se você não obedecer, se você não cuidar desse homem, vai ser a sua vida pela dele, certo? Aí esse homem de Deus disse: enquanto eu me distraí, eu estava ocupado aqui e acolá, o homem se foi. Então aquele que era para eu cuidar se foi, porque eu estava fazendo outras coisas aqui e acolá, esse homem se foi. E agora, rei, me ajuda, porque aquele homem disse que seria a minha vida pela vida dele. E o que o rei respondeu? Assim há de ser. O teu juízo, tu mesmo disseste. Então o rei falou: não posso fazer nada. Assim vai ser. Vai ser a sua vida pela dele. Você mesmo disse que esse era o acordo, não era isso o combinado? Então é isso que vai ser com você. O rei não olhou com olhar de misericórdia, então, enfim. Veja. Versículo 41.
E ele se apressou, perdão. É isso mesmo, versículo 41. E ele se apressou e removeu as cinzas da face. Então, aquele homem de Deus que estava disfarçado, né? Passou cinza na face, ferido e tal, fingindo ser alguém que estava no meio da batalha, da guerra. Então, ele tirou as cinzas da face e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. E ele lhe disse, aí o profeta disse, assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da tua mão um homem ao qual indiquei para total destruição, por isso a tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para a sua casa revoltado e aborrecido, e veio até Samaria. Veja que coisa. Então ele contou ali uma historinha, e o rei, né, falou, você não fez o que era para ter ser feito? Você não fez o que era para ser feito? A tua vida pela dele, vai ser isso aí. Aí o profeta tirou o disfarce e falou, rei, assim diz o Senhor, porque você não fez o que era para ser feito. Deus entregou na sua mão o inimigo, e você deixou ele escapar, né? Como na historinha o personagem deixou o outro escapar. Então, ô rei, a tua vida pela dele, o teu povo pelo povo dele. Você está perdido. Olha a reação do rei. Ficou revoltado e aborrecido. Foi para casa revoltado e aborrecido. Meu irmão, minha irmã, não adianta você ficar revoltadinho, aborrecido com a exortação. A exortação é para disciplina, é para correção, é para arrependimento. Qual foi a reação do rei Davi quando Natan contou uma historinha para ele? Lembra da historinha que Natan contou? Qual foi a reação do rei Davi quando Natan falou assim, rei, esse homem é você? Cara no chão, pequei, misericórdia, me perdoa, estou arrependido. O que eu fiz? E aí o Natan falou assim, fica tranquilo, Deus colocou de lado o seu pecado, vai ter punição, mas ele te perdoou. Gente, arrependimento. Não adianta ficar revoltadinho, aborrecidinho. Às vezes a gente vai disciplinar alguém, um membro da igreja que está fazendo coisa errada, que não está andando de acordo com a palavra e fica revoltadinho, fica emburradinho. O pastor falou assim, não, é a palavra. Eu não estou falando de líder narcisista não, tá? De líder alienador não. Estou falando de alguém que disciplina na palavra, que chega na palavra e fala, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz assim, 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 esse seu comportamento está errado. Falando disso, tá? Então, qual tem que ser a nossa reação? Tá certo. Eu estou errado, eu vou mudar, me perdoe. Mas não, a gente vê hoje em dia muita gente ficando revoltadinho, emborradinho. Capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Então o rei Acabe dá uma olhadinha numa terra vizinha, fala, essa terra aqui pode ser minha, né? Está perto de mim, eu vou fazer uma horta ali, e chega para Nabote e fala, Nabote, eu quero tua terra. Me dá a tua terra aí, Nabote. Ele era o rei, né? Eu vou pagar por ela, se você quiser eu pago, ou você escolhe em outro lugar. Versículo 3. E Nabote disse a Acabe, o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. Então Nabote falou assim, é uma herança dos meus pais que deixaram isso aqui, ó rei Acabe. Deus me livre de fazer isso. E Acabe chegou à sua casa
e aborrecido por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porque ele tinha dito: não te darei a herança dos meus pais. E se deitou na sua cama, e se virou a face, e não quis comer pão algum. Ô reizinho mimizento, né? Qualquer coisa ficava aborrecidinho. Aí, Nabote não quis dar a terra para ele, aí ficou aborrecido, chegou em casa com a cara fechada, foi deitar, não quis comer nada. Todavia, versículo 5, Jezabel, astuta, sagaz, né? A sua esposa, veio até ele e lhe disse: por que teu espírito está tão triste, a ponto de não comer mais pão algum? E ele lhe disse: porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou, ainda se te aprouver, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. E Jezabel, sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino em Israel? Então, a Jezabel já deu uma provocada. Falou: você é rei? Você é rei mesmo? Em Israel? Levanta-te, come pão, deixa o teu coração ficar contente, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o selo dele, e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu nas cartas dizendo: proclamai um jejum, e ponde Nabote no alto, no meio do povo, e ponde 2 homens, filhos de Belial. Vocês já sabem o que é filho de Belial, né? Quando fala sobre filho de Belial. Maldosas, ruins, pessoas mal intencionadas. Então, da pior qualidade, da pior espécie. Toda vez que fala filhos de Belial. Então, põe 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: tu blasfemaste contra o rei, contra Deus e contra o rei. E depois carregai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então, olha a estratégia dela. Proclama um jejum, todo mundo vai ter que estar em jejum. Pega 2 homens maus, coloca Acabe no lugar alto, e esses 2 homens maus, mentirosos, vão testemunhar falsamente, dizendo que ele blasfemou. Qual era a punição para blasfêmia? Apedrejamento. Onde nós lemos isso? No livro das leis, já passamos por essa parte. Blasfemou, vai ser apedrejado. Então o acusaram de blasfêmia, apedrejaram ele para que morra. Versículo 11. E os homens da cidade, a saber, os anciãos, os nobres que eram habitantes da cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram um jejum, e puseram Nabote no alto, no meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado e está morto. E sucedeu, quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. E sucedeu, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para dela tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo... Então agora vamos lá. Acabe está aí, só consentindo com tudo que Jezabel quer fazer, né? Tudo que é coisa errada. Agora olha só que cena terrível que ela causou aqui. Então, Deus levanta o profeta. Versículo 18. Levanta-te, desce para encontrares com Acabe, rei de Israel, o qual está em Samaria. E eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E tu falarás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele dizendo: assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: encontraste-me, ó meu inimigo.
Acabe sempre achava que Elias que era inimigo dele, Elias que era o perturbador de Israel. Não, mas quem é que está errado? Inimigo não é quem diz o que a pessoa está fazendo de errado. Inimigo é quem está errado. Mas, né? E ele respondeu, eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira, e feito Israel pecar. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo, os cães devorarão Jezabel, junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente, ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes e se pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou, e se deitou em panos de saco, e seguiu brandamente. Então, pela primeira vez na vida, né, Acabe, quando ouviu a sentença, se humilhou e de verdade, jejuou, colocou o pano de saco, e seguiu brandamente. Agora ele ficou quietinho, né? Agora ficou calminho, né? E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo, vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim? Não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Então, gente, olha como Deus é misericordioso. E tudo que ele esperava era isso, arrependimento. Então, Deus falou para o profeta, está vendo como ele se humilhou? Então, já que ele se humilhou, então aquele mal que eu ia trazer sobre todo Israel não vai ser no tempo dele, vai ser mais para frente. Mas é claro que a sentença que foi dada seria cumprida, né? Acabe vai morrer do jeito que o profeta falou. Mas o grande mal que viria ainda não foi no tempo dele, porque ele se humilhou. É o caminho, o arrependimento é o caminho. Capítulo 22, para a gente encerrar. E eles continuaram 3 anos sem guerra, entre a Síria e Israel. Então, teve ali realmente um período de paz, né? E sucedeu no 3º ano que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos, sabei que Ramote e Gileade é nossa, e estamos quietos, e não a tomamos da mão do rei da Síria? E ele disse a Josafá, queres ir comigo à batalha em Ramote e Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel, eu sou como tu és, o meu povo como o teu, os meus cavalos como os teus. E Josafá disse ao rei de Israel, rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então veja, Acabe decidiu ir tomar de volta uma terra que já era deles antes. Acabe faz uma parceria com o rei de Judá. Aqui no caso, Josafá. Então o rei de Israel com o rei de Judá faz uma aliança para ir contra esse rei inimigo para tomar de volta uma cidade. Josafá diz o seguinte, olha, vamos consultar o Senhor antes, certo? Versículo 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes, devo ir para a batalha contra Ramote e Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? Então, o rei de Judá falou, ô Acabe, você está consultando aí esses 400 profetas aí, mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui, um homem de Deus, para que a gente possa consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá, há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar o Senhor,
No entanto, eu o odeio, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: Não fale assim, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. Vai lá atrás depressa aqui, esse profeta, que é um homem de Deus. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada qual em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Quenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que os tenha consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E os mensageiros que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declararam o bem ao rei em uníssono, a uma só voz. Então, quem foi buscar o homem de Deus já falou para o homem de Deus assim, o Micaías. Todos os profetas lá, a uma só voz, estão dizendo que o rei vai vencer. Só estão falando coisa boa para ele. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isso falarei. Versículo 15. Assim, ele veio até ao rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote-Gileade, ou devemos os refrear? E ele respondeu: Vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Gente, mas veja, isso é tudo que o rei queria ouvir. Tudo o que o rei queria ouvir era coisa boa. Que ele ia vencer, que ele ia... Gente, por favor, para tudo, presta atenção nisso aqui, isso é muito libertador, e agora eu vou te ensinar uma frase, que eu vejo que ela tem princípio bíblico. Vamos lá, com paciência. Deixa eu voltar aqui um versículo. Para contextualizar isso aqui. Ah, tá ok, né? Então tá bom. Olha só. Vou destacar aqui alguns versículos principais. Então veja. Olha só. Eles iam para uma batalha. Então, Josafá disse ao rei. Só os versículos que estão em destaque aí. Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te, consultes a palavra do Senhor hoje. Olha que coisa sábia. O rei de Judá se une com o rei de Israel e fala: ó, vamos consultar a palavra? Aí o que o rei de Israel Acabe disse? Ainda Josafá falando: não há aqui um profeta do Senhor? Não, primeiro, né? Acabe foi consultar os profetas dele lá. Os 400 profetas dele. Profetas de Baal, povo misturado, enfim. Aí Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem, Micaías, filho de Imlá, que podemos consultar o Senhor. No entanto, eu odeio, porque não profetizo o bem ao meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: não fale assim, ó rei. Então Acabe disse o seguinte: eu não quero falar com ele, porque ele não fala o que eu quero ouvir. Ele não fala o que eu quero ouvir. Sempre que ele fala, é me contrariando, é me exortando, é falando que eu estou errado, é falando coisa ruim ao meu respeito. Mas é a palavra do Senhor, porque Acabe estava em pecado. Mas não é o que Acabe queria ouvir. Então veja, ainda assim ele manda chamar. A pessoa que vai chamar Micaías, o homem de Deus, já fala: ô Micaías, fale coisa boa, o rei quer ouvir coisa boa.
Tá todo mundo lá uníssono, só dizendo coisa boa, só dizendo: você vai prosperar, você vai vencer, vai para a guerra que vai dar tudo certo. E o rei gostando do que estava ouvindo. Aí chega o homem de Deus e ele pergunta para o homem de Deus: e aí? Devo ir para a batalha ou devo me refrear, ficar por aqui? E o homem de Deus, ele até disse, à primeira instância, ele lhe disse e respondeu: vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Não era isso que ele queria ouvir? Aí o rei lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? Fala a verdade. Aí o profeta falou: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estas não têm senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. Então, na revelação, a palavra dizia o quê? Que o povo ia ficar sem senhor, ou seja, que o rei ia morrer e que todo o povo ia ter que voltar para sua casa. Então, e disse o rei de Israel a Josafá: não te contei que ele não profetiza bem algum ao meu respeito, senão o mal? E ele disse: ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E um disse desse modo, e outro daquele modo. E ali veio um espírito e se pôs de pé diante do Senhor, e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. Para tudo. Isso aqui, eu sei que muitos nem têm estrutura para ouvir isso aqui, mas se você está aí é porque Deus permitiu. E eu vou soltar a frase agora, você vai anotar e vai levar ela para o resto da sua vida. Preste atenção. O que está acontecendo aqui? O rei, ele queria ouvir só o que agradava a ele, e não a palavra do Senhor. O rei estava em pecado, casado com Jezabel, profetisa de Baal, cedeu aos seus encantamentos, à idolatria, a tanta coisa ruim que nós já lemos até aqui. Deus decide executar Acabe. E todas as vezes que o Senhor queria corrigir alguém, o que o Senhor fazia? Permitia uma opressão, uma praga, que um inimigo se levantasse, permitia um mal. Né? Deus, para executar juízo, muitas vezes a gente vê ele usando os inimigos. Então o profeta está dizendo aqui que o Senhor iria executar Acabe, e ele disse: quem eu vou usar, quem será permitido para que isso aconteça? E um espírito mentiroso disse: eu vou persuadir ele para que ele vá para essa guerra e ele caia ali. E o Senhor permitiu, consentiu, falou: vai, persuade e que ele caia. Mas como você vai fazer isso? Eu serei um espírito mentiroso na boca dos profetas. Os profetas vão falar mentira, vão iludi-lo, vão enganá-lo com palavras que ele quer ouvir. E Deus permitiu. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Nos tempos que temos vivido não é diferente. Tá cheio de profeta por aí, só dizendo isso. Você vai prosperar, você vai vencer, você nasceu para vencer, você vai arrebentar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, você não pode ficar por baixo. O Senhor está me mostrando hoje
uma porta aberta, tome posse. E a pessoa que está do outro lado é como? Pecadora, está longe do caminho do Senhor, está em erro, está em desobediência. E ela deveria ouvir o quê? Se conserta, se corrige, se arrependa. A volta do Senhor está próxima. O noivo está chegando. Se você não se arrepender, é condenação, é inferno. Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir o que o rei Acabe queria ouvir. Você vai prosperar. Mudança de vida hoje. Você é o melhor de Deus. É isso que as pessoas querem ouvir. Pastor, e por que Deus permite então isso? Agora anote a frase que eu vou dizer para você. Sabe por que Deus permite? Porque o falso profeta é castigo para o falso crente. Vou repetir. Eu sei que tem gente que vai até cortar essa parte e colocar nas redes sociais. Pode colocar. Pode colocar. O falso profeta é castigo para o falso crente. Os falsos pastores, enganadores, lobos, que ficam prometendo coisas que a Bíblia não promete, é castigo para o falso crente, que acredita nessas coisas e vão atrás dessas coisas, sem arrependimento, sem vida piedosa. E ficam achando que Deus é o garçom deles. Por que Deus permite? Porque nós lemos na palavra que o falso profeta, esse espírito mentiroso que está na boca de muitos, é castigo para o falso crente, que não quer ouvir a verdade, que quer ouvir só o que lhe agrada. E isso é o que diz a Bíblia inteira. Nós estamos no Velho Testamento e daqui a pouco a gente vai para o Novo Testamento e nós vamos ver lá os profetas falando, os discípulos falando as mesmas coisas. O falso profeta é castigo para o falso crente. Nós começamos esse clube de leitura com uma promessa: ler e interpretar a Bíblia. Muitos já desistiram. Por quê? Porque é confrontante. Ler a Bíblia sem amarras, sem interesses pessoais. Quando eu vou para a Bíblia para procurar o que me agrada, é maravilhoso. Por exemplo, nós fizemos aqui uma leitura hoje, onde os inimigos falaram assim: eles venceram porque o Deus deles é o Deus dos montes. Vocês se lembram disso? Eles chegaram para o rei inimigo e falaram: olha, eles estão vencendo porque o Deus deles é o Deus dos montes. Vamos trazê-los para uma planície para que a gente vença ali. Eu já vi campanhas com cunho financeiro penduradas nesse versículo isolado. Eles venceram porque o Deus deles é o Deus dos montes. E aí foi feita uma campanha onde levaria o pedido das pessoas nos montes, vários montes, ao mesmo tempo. Eu vivenciei isso. Onde falaram para as pessoas isso. O seu pedido vai ser levado nos montes. Até o inimigo reconhece que o nosso Deus é o Deus dos montes. Então, quando o seu pedido chegar nos montes, todos os montes ao mesmo tempo, vai ter um líder nesse monte, um líder no outro, um líder no outro. E quando todos estiverem orando nos montes, Deus vai te dar tudo o que você quiser. Deus vai entregar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer acontecer. E você traz aqui, junto com o seu pedido, um sacrifício. O seu salário, sua casa, o seu carro, o seu dinheiro. E as pessoas querem isso, as pessoas gostam disso, as pessoas amam ouvir essas coisas. E fazem, e dão. Uma campanha descontextualizada, porque o versículo isolado diz que o nosso Deus é o Deus dos montes, por isso eles venceram. Mas a continuação diz que eles foram para a batalha em planície. E o Senhor disse: para que fique sabido que eu não sou o Senhor só nos montes, na planície eles vão vencer também. E eles venceram na planície. Mas você leu a Bíblia? Você foi conferir o contexto? Não, você acredita só no versículo isolado. Castigo para você que é falso crente. Ai, pastor, não estou gostando da leitura hoje não. Você é um Acabe, né? Que só gosta
quando a leitura te agrada. Tem problema não. Vai sair do clube, não vai voltar mais, não vai participar. Não tem problema. Eu estou ciente disso. Alguns não vão até o fim. Por quê? Porque terão comichão nos ouvidos. Ai, não quero ouvir isso. A Bíblia diz que terão comichão nos ouvidos. Não quero ouvir isso, não quero ouvir, eu quero ouvir só o que me agrada. Coach, massagem e não mensagem. Não tem problema. A coisa é profunda. A coisa é profunda. E digo mais. Se a leitura é assim, imagina o que vai acontecer no nosso ambiente privado, na plataforma Renovação da Mente. Eu tenho dito há vários dias, mas tem muitos que estão ouvindo e até agora não me mandaram mensagem. Não tem problema. Talvez não quer profundidade, não quer mais conhecimento, não quer confronto, quer viver confortável. Não tem problema. Profundo isso, hein? Vamos concluir a leitura? Aí, quando o homem de Deus disse, revelando que o Senhor permitiu que um espírito mentiroso atuasse nos profetas para castigar o rei, porque o falso profeta é castigo para o falso crente, um daqueles profetas, chamado Zedequias, versículo 24, todavia, Zedequias, o filho de Quenaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar e disse: qual caminho passou o Espírito do Senhor diante de mim para falar a ti? Gente, olha isso. Zedequias, quando viu que Micaías falou que o rei estava dando ouvidos a um falso ensino, Zedequias bateu no maxilar dele. Acredito que deu-lhe um tapa na cara, sei lá, machucou o maxilar dele e falou assim: ô Micaías, quem você pensa que é? Eu sou profeta, quer dizer que o Espírito do Senhor passou direto, não falou comigo e falou só com você? E Micaías disse: eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. Você quer saber se eu sou homem de Deus ou não? Calma, vai chegar o dia que o que eu falei vai acontecer e você vai se esconder da guerra. E o rei de Israel disse: tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e dizei: assim diz o rei, colocai esse indivíduo na prisão e alimentai-o com pão da aflição e com água da aflição até que eu venha em paz. Olha o que o rei falou. Pega esse indivíduo aí, não é nem homem de Deus mais. Pega esse indivíduo, prende ele, alimenta ele com pão e água da aflição. Ele tem que comer aflito. Trata ele mal. Até que eu volte dessa guerra em paz para decidir o que eu vou fazer com ele. É o que eu falo para vocês. Quando eu falo essas coisas, eu estou correndo um risco agora, porque isso é o tipo de coisa que eu só posso falar em ambiente fechado. Porque vão denunciar o que eu estou falando, os falsos profetas vão receber essas mensagens, porque alguns vão compartilhar, eles não gostam quando eu falo isso, aí vão vir no meu canal, vão dar dislike, vão me denunciar para o YouTube, vão dizer que eu estou com um discurso de ódio, isso não é bom, mas fazer o quê? Para evitar esse certo tipo de coisas que nós criamos a plataforma Renovação da Mente, que é um ambiente fechado, lá a gente pode falar o que quiser, lá não tem censura, né? A PL não chegou lá. Então, prende esse indivíduo. Quando eu voltar da guerra em paz, eu vejo o que eu vou fazer. Aí Micaías disse assim: se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: atentai, ó povos, cada um de vós. Então, presta atenção todo mundo. Se o rei voltar em paz, é porque não foi Deus que falou comigo. Versículo 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, mas tu põe as tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e foi para a batalha. Olha só, não está com medo de morrer não, né? Está achando realmente que vai voltar em paz, né?
Não, mas peraí, vai, eu vou me disfarçar, eu vou entrar para essa guerra disfarçado. E sucedeu o quê? Quando os capitães das carruagens viram Josafá, que eles disseram, certamente é o rei de Israel. E eles viraram para o lado para lutarem contra ele. E Josafá gritou. Josafá não era o rei de Israel, Josafá era o rei de Judá. E os inimigos estavam querendo o rei de Israel. Então, quando eles foram para tentar matar Josafá, Josafá gritou. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que ele não era o rei de Israel, voltaram da perseguição contra ele. E um certo homem, veja, entesou um arco ao esmo. Então, um certo homem pegou uma flecha. Esse aí não é o rei de Israel, não. Nossa, mas eu estou doido para matar o rei de Israel. Pegou um arco e flecha e fez assim, jogou uma flecha ao acaso. E feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça, pelo qual ele disse ao condutor da sua carruagem, vira a tua mão e carrega-me para fora do exército, porque eu estou ferido. O rei estava disfarçado, e no momento que eles chegaram para pegar o rei, achando que o rei Josafá era o rei Acabe, um dos homens jogou uma flecha, pro nada assim, a flecha foi bem na brecha da couraça do rei Acabe. E o rei Acabe, ferido, falou, me tira da guerra que eu estou ferido. Versículo 35. E a batalha se intensificou naquele dia. E o rei ficou de pé na sua carruagem na frente dos sírios e morreu ao anoitecer. E o sangue escorreu do ferimento para o meio da carruagem e seguiu ali uma proclamação por todo o exército por volta do pôr do sol, dizendo, cada homem a sua cidade, cada homem a sua própria terra. Lembram do que o profeta disse que ia acontecer? Eu vejo um povo sem líder e cada um voltando para sua casa. Não foi isso que o profeta falou? E olha o que aconteceu. E seguiu ali uma proclamação por todo o exército por volta do pôr do sol, dizendo, cada homem a sua cidade, cada homem a sua própria terra. Cumpriu-se o que o homem de Deus falou. Assim o rei morreu e foi trazido a Samaria. E eles sepultaram o rei em Samaria. E um lavou a carruagem no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue e lavaram a sua armadura, segundo a palavra do Senhor, o qual ele falou. O Senhor não disse que os cães iriam lamber o sangue de Acabe? Isso também aconteceu. Ora, o restante dos atos de Acabe, e tudo que ele fez, e a casa de marfim que ele fez, e todas as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Acabe dormiu com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou no seu lugar. E Josafá, o filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. E ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou disso, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, o rei de Israel, Josafá, no caso, tá? Todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia e queimava incenso nos lugares altos. E Josafá fez paz com o rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Josafá e o poder que ele mostrou e como guerreou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o remanescente dos sodomitas, que restavam nos dias de seu pai Asa, ele os removeu da terra. Não havia então rei em Edom, porém um vice-rei. Josafá fez navios de Tarsis para ir até Ofir por causa do ouro, mas eles não foram, porque os navios foram quebrados em Ezion-Geber. Então disse Acasias, filho de Acabe, a Josafá, permite que os meus servos sigam com os teus servos nos navios. Josafá, no entanto, não quis. E Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Jorão, o seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no caminho de sua mãe, Jezabel, e no caminho de Jeroboão, seu avô, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porquanto serviu a Baal, o adorou, provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo que o seu pai havia feito, e a história continua
em 2 Reis. A gente continua amanhã. Por hoje, graças a Deus, concluímos mais um livro. Comemore, agradeça. Veja o quanto o Senhor tem nos entregado nessas leituras. Meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você a compartilhar essa leitura. Amanhã a gente começa um livro novo. Fale novamente. Pastor, eu já chamei, chama de novo. Fala para aquele irmão da sua igreja, meu irmão, que leitura é essa? Você não sabe que está perdendo. Vem, é gratuito, participa do clube. Traga para o plano. Envie o link do grupo do WhatsApp. Fala para a pessoa entrar. Pergunta para ela no outro dia, aí, você está lendo, você está participando, olha o que eu aprendi hoje, foi muito interessante. Traga mais pessoas. Eu te encorajo a trazer pessoas para esse mover. É um grande mover. Esse clube de leitura é um grande mover. Olha quantas pessoas estão sendo beneficiadas, os seus olhos estão sendo abertos, vocês estão aprendendo a palavra de Deus de forma correta, interpretando os textos. Espero que você dê ouvidos a esse apelo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou dar uma olhada agora nos comentários de vocês, eu vi que bastante gente comentou. Gente, tira um print, posta na rede social, pega esse comentário aí que você fez e coloca lá, o que eu aprendi hoje. Coloca a frase assim, ó, o falso profeta é castigo para o falso crente. Aí embaixo você coloca @PR_Anderson_Guerra, eu vou repostar. Coloca lá, olha o que tem acontecido, o que Deus tem feito, vamos testemunhar. Vamos falar de coisa boa, para que de alguma forma a gente possa ajudar alguns irmãos e resgatar aqueles que estão perdidos, tá bom? Um abraço de fé e força, amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, tchau.